A história da mulher da casa abandonada não é bem essa que a gente conhece? Não. Aí o que acontece? Tudo começa com a história de que tem uma casa abandonada em Higienópolis. Nossa, que novidade, né? Tem várias casas abandonadas em Higienópolis, tem várias casas abandonadas em São Paulo inteiro, né, gente? Sim. Aí eu falei, achei aquilo estranho. Realmente, Higienópolis tem uma figura que é essa mulher, que é a Margarida, que Margarida anda... Bonetti, né? andava, né? Porque faz tempo que ela tá sumida. Com essa pasta de... Como se fosse um... Tipo um creme Nivea, sabe? Uma Parece. minâncora no É, rosto. uma coisa estranhíssima. E essa mulher perseguia toda vez que ia ter uma poda de árvore, ela ficava lá em volta, reclamando, dizendo que estava matando as árvores, que ela ia na prefeitura, que ela ia fazer reclamação, enfim. Nitidamente você via que era uma mulher completamente fora da casinha, né? Ela não era uma mulher que ali estava emocionalmente, vamos dizer, né, a saúde mental dela preservada. E ela, dona dessa casa. Quando tudo isso começou, e a gente que trabalha com investigação, né, eu falei, opa. Falei, aí tem coisa, né? Eu falei, cara, vamos ver primeiro o registro de imóvel dessa casa? E aí eu pedi o registro de imóvel da casa, que nem uma certidão nossa de nascimento. Todas essas certidões são públicas, tá? Então isso não tem nada de ilegal. Você quer saber quem mora aqui nesse endereço, você pode ir lá pedir o registro de imóvel, você saber quem é o dono desse imóvel. Foi exatamente o que fizemos. Quando a gente pega o registro de imóvel da determinada casa, a casa tem lá, né, tá gravado que aquela casa está no nome da Margarida Bonetti e ela não poderia vender em hipótese alguma aquela casa. Era inalienável, intransferível, enfim. O pai deixou a casa de uma forma que ninguém podia tirar a casa daquela mulher. Mas aquela não era a única casa que ela tem. A rua Tinhorão, ali atrás, tem várias casinhas pequenas, todas são dela também. Olha. Ela tem mais um apartamento ali na Angélica, que é onde o filho está, e ela tem outras irmãs, que aí tem outros imóveis ali, que aí vão estar nos jardins, enfim. O avô da Margarida foi o Barão da Bocaina. E o pai dela foi um médico bastante importante ali naquela região. Então, ela é uma mulher que herdou muito dinheiro. Tem grana. Exatamente. Ela vai casar com esse brasileiro, né? E logo quando eles casam, né, ele é um engenheiro, ele vai para os Estados Unidos porque ele vai trabalhar numa área de tecnologia nos Estados Unidos. Ele vai com a Margarida e o filho. Eles têm um filho, um rapaz. E a gente não pode ser anacrônico. Como é que essas famílias funcionavam? Lá atrás, né? Então, por exemplo, a família desta moça que vai viajar com eles já trabalhava para, sei lá, outros parentes, sei lá, mãe, avó, já vinham trabalhando, né? E assim, geração. E era muito comum, gente, naquela época. Tá errado? Tá. Mas assim, as pessoas davam, tipo assim, minha filha, né, tá aqui, pode trabalhar para sua família. Isso era muito comum naquela época. E o trabalho doméstico não era como é hoje, que é regulamentado, tem carteira assinada, as pessoas têm direitos. Não era assim. Era realmente uma coisa absurda. As pessoas trabalhavam longas horas, elas tinham pouco descanso. Então, se a pessoa resolvia dar uma festa, a festa acabasse 1h da manhã, que se dane. A pessoa que trabalhava na casa tinha que arrumar tudo. Essa era uma realidade. Tá? Essa mulher vai viajar com essa família. O que acontece? Como este homem, eles são brasileiros, estão indo para os Estados Unidos. Como esse homem ele vai trabalhar num órgão do governo americano que não permite que não americanos trabalhem dentro desse sistema, que é um sistema de inteligência. O que ele vai fazer? Ele vai se naturalizar americano. Então, o marido da Margarida Bonetti tem passaporte americano. Ele é um brasileiro com... Aí, depois a gente ficou descobrindo lá na frente que ele abre mão da cidadania brasileira, porque para você, inclusive, trabalhar para dentro, né, do governo americano, trabalhar para o exército americano, para algumas áreas do governo americano, você não pode ter dupla cidadania. Você tem que ser americano porque você vai estar trabalhando com informações sensíveis de tecnologia e de segurança. É onde ele vai trabalhar.
Fechou? O que acontece? Eles vão para essa região, que é uma região de casas, onde o marido ia trabalhar, ficava lá Margarida com o filho e essa senhora que a gente vai preservar, eu tenho as informações dela, mas vamos preservar o nome dela porque assim ela pede. E ela vai para lá sem falar inglês, essa é uma realidade. Ela, assim, ela não saía de casa, né? Ela, enfim, ela vivia para trabalhar dentro daquela casa. O marido trabalhava, a Margarida também não trabalhava fora e tinha um filho pequeno. O marido é o provedor. Então, aos olhos da lei americana, a pessoa que tinha um contrato de trabalho com essa mulher não era a Margarida, mas o marido da Margarida. O marido que tinha... Exatamente, exatamente. Então, assim, a mulher estava dentro de casa, tinha a moça que trabalhava e tinha o filho. E realmente essa mulher trabalhava longas horas. Tudo aquilo que ela informou não é mentira, é verdade. Eu também fui conferir com a paróquia lá, que inclusive foi resgatá-la. Ela não recebia salários, ela não recebia atendimento médico e pior, ela não se socializava com ninguém, ela não sabia nem falar a língua, né? Porque você está num outro país. Então, ela vivia em função de trabalhar para aquela família. E, assim, o que ela conta aqui, ela passava por sessões de maus tratos, tá? Que é um absurdo. Sim. Mas a questão que a gente tem que deixar aqui bem clara é, quando a gente vai olhar a Margarida hoje, essa mulher, nitidamente, não é uma mulher que é sã. Ela tem ali muitas questões, ela tem muitos problemas de saúde mental. Eu não sei quais são, até porque nunca ninguém fez uma avaliação, vamos dizer, né, da saúde mental dela. Psicológica dela. Assim, ela é uma acumuladora, tem muitos problemas. Essa mulher vivia no lixo, é lixo, literalmente lixo. E aí, vamos voltar para casa. A única maneira dessa mulher perder aquela casa, só tem uma maneira, se ela não pagasse os impostos da casa, impostos e taxas, que aí é IPTU, aquelas coisas todas, que estavam todas pagas, porque ela recebia os aluguéis da Tinhorão e pagava ali. Então, tudo, e a gente foi checar, estava super pago. Muito bem. Aí lembra... Aí uma das coisas que o Chico fala no podcast dele, que é uma fake news, é que ela era procurada do FBI. Isso foi ouvi muito também. Aí eu entrei em contato com o condado de Maryland, primeiro para saber se ela era procurada lá. Não existe nenhum registro que essa mulher... Está sendo procurada por lá? Tenha sido, ou foi, ou respondeu a qualquer crime em Maryland. Depois... entramos dentro do FBI para procurar registros de Margarida Bonetti. Não existe registro de Margarida Bonetti. Não existe. Chocado. Para mim, nossa, eu via muito isso. Aí, depois, eu entro em contato com o FBI e peço, né? Conto, olha, aconteceu isso, assim, tararara, existe, né? Essa pessoa respondeu, porque existe um processo, sim, no nome do marido. Do marido. Do marido existe o processo, ele respondeu ao processo, ele foi condenado, ele ainda teve um aumento de pena porque ele mente, e perjúrio nos Estados Unidos é crime. Mas, gente, ele foi para uma penitenciária bem light, porque ele era, e ele é ainda, porque ele não morreu, ele é um cara que trabalha com um sistema de inteligência, assim, top das galáxias lá, tá? Ele não trabalha numa agência qualquer. Ele trabalha numa agência extremamente importante para os Estados Unidos, que lida com satélite, um monte de coisa. Mas chegou a ser preso? Chegou a ser preso, cumpriu pena. Tá? Se não me engano, ele cumpriu 6 anos de pena, uma coisa assim. Ela, nessas idas e vindas, ela vem para o Brasil, porque o pai dela estava muito doente. Ela vem ela com o marido. E o que acontece? Numa dessas, ela não volta, ela fica aqui, porque o pai estava para morrer, uma coisa assim, né? Então, assim, parece que era uma coisa muito dramática na vida dela. Só quem volta é o marido. E ali, quando a gente tem todos os crimes, que é um outro erro, vamos aqui deixar claro também, quando a gente está falando de crime de
análogo à escravidão, o tráfico, né, internacional de pessoas, não é o FBI quem cuida é o HSI, que é o Homeland Security Investigation. Tá? Mas esse órgão ainda não estava completamente criado. O que eu fiz? Eu também entrei em contato com a HSI para saber se existia registro de Margarida Bonetti. Não tem registro de Margarida Bonetti no HSI, no FBI e no condado de Maryland. Não tem. E eu tenho todos os documentos que eu recebi e guardei de todos esses órgãos. Documentos oficiais. Como imprensa, entrei e fiz a pergunta. Isso não existe. Existe um processo, sim, contra o marido dela. Ele respondeu, sim, ele foi preso, cumpriu a pena e ele continua lá trabalhando. Ela volta, fica no Brasil. Então, assim, essa coisa ela é foragida, não. Ela nunca fez parte do Red Notice da Interpol, nada disso. Nada disso é verdade. Jura? Nada disso é verdade. Então ela veio legalmente. Ela veio legalmente aqui, ficou e nunca mais voltou. Ele é preso lá. Realmente essa mulher tinha um tumor. O tumor não era maligno, era benigno. Ela vai receber apoio, né, da igreja local. E assim, eles fizeram um trabalho incrível com ela. Aí ela foi estudar, ela foi aprender línguas. Ele teve que pagar uma indenização para ela, lá, o marido da Margarida, tá? Por todos esses anos que ela não recebeu os salários, enfim, por todos os danos que ela havia sofrido, inclusive porque ele responde como americano, não é nem como brasileiro. Nem como brasileiro. Ele já é americano. Tá? Então as leis são muito severas. E ela continua lá? Ela continua lá. Ela tem uma vida lá, assim, a vida dela tá ok. Ela realmente passou por momentos muito tristes, sabe? Ninguém merece passar pelo que aquela mulher passou. Até conversando com ela e com algumas pessoas, ela acredita que a Margarida tenha problemas mentais. Alguma coisa não tá direita, sabe? Ali. Tá? E assim, ficou comprovado pela promotoria, que é o District Attorney ali daquele condado, que a pessoa que havia cometido crimes seria o marido dela. O marido da Margarida. O marido da Margarida Bonetti, que vai responder, é processado, mente ali numa coisa, enfim, aí a justiça entende que ele cometeu perjúrio, que ele não podia mentir. Lá nos Estados Unidos ninguém pode mentir, você no máximo pode se manter calado, mas você não pode dar nenhuma informação falsa. E ele cumpre a pena. Né? Mas ele não volta a trabalhar na mesma área. Volta. Ah, na mesma área? A galera confiou, tipo, foi preso, mas... Volta e assim, e ele trabalha numa empresa de alta tecnologia de satélite de informação na área de segurança. Digamos que ela tivesse cometido aqueles crimes que os Estados Unidos diz que não cometeu, tá? E mesmo a mulher entende que ela tinha algum problema mental. Ela fala isso. Você fala mulher, a empregada doméstica. Isso, a pessoa que sofreu, né, aqueles abusos todos. A moça que trabalhou lá. Exatamente. Ela fala, né, tipo assim, tinha alguma coisa errada ali. Não era... Tem uma coisa estranha. Aqui, assim, a gente não sabe. Aí ela tá aqui e aí vamos falar da questão da prescrição. Porque o Brasil, não sei o quê... Esse crime está prescrito. E não existiu nem... digamos que... Então, mas não teve crime, né? Exatamente, não teve crime. Aí, digamos que tivesse crime. Se tivesse crime, aí você vai ter um governo americano entrando em contato com o governo brasileiro à procura dessa mulher. E eu também fui Daria para fazer isso? Sim, no Ministério das Relações Internacionais, se existiu, né, algum... Nada, não existe registro. Não existiu. Mas agora eu te pergunto, Carla, porque teve um auê na época, né? Teve, né? Entraram na casa dela. E nitidamente, essa mulher, ela tem alguma questão. Uma mulher que vive num lixo, gente. Pra viver numa casa... Aquela casa não tinha nem energia? Tinha? Não tinha energia, tava cheio de fezes de cachorro. Aí tiraram os cachorros dessa mulher... Tiraram os cachorros, é verdade. Aí vai Luísa Mel, aí vai todas as televisões, aí ninguém sabe, todo mundo sai numa coisa... Pra mim aquilo, assim, é o suco da lacração, sabe? Escreveram no muro dela, escravocrata. E o pessoal começou a gritar e tal. E, cara, então quer dizer, você me falando... Porque... O marido dela respondeu por esses crimes. Ela não. Ela nunca foi... Não existe processo no nome dela. Eu tô chocado.
gente, com tudo que aconteceu. Que casa abandonada? Gente, quantas casas abandonadas incríveis tem em São Paulo? Não, então, eu acho que o que pega nesse caso é exatamente isso. A gente tem ali elementos de contos de terror, de contos de fadas, muito bem colocados. Uma pessoa que foge dos Estados Unidos porque foi condenada lá e aí se refugia no Brasil, aí não pode ser deportada. Aí mora numa mansão no meio de um monte de prédios incríveis, é uma mansão que tá parada no tempo. Ela mora lá, aí ela aparece com o rosto ali forrado com uma coisa branca, ela se torna uma espécie de entidade, espírito, sei lá o que, né? Ela é muito estranha. Uma personagem. A galera começa a ir na frente da casa. A imprensa começa a ir lá e colocar helicóptero. Gente, a gente tinha helicóptero, Carla Albuquerque. Helicóptero. Aí você leva a polícia. O pessoal entra na casa dela. Para o trabalho da polícia, que tem tanto crime para combater, para ir fazer isso. Ela poderia, assim, eu imagino que aquela mulher deve incomodar muito aqueles prédios em volta, pela sujeira, pela imundície, pela falta de higiene, de tudo. Entende? Mas ela poderia se enquadrar, assim, como uma vizinha indesejada. Existe lei para isso. Está no Código Civil. Entendeu? Então, assim, por que aquelas pessoas também não processaram, não tomaram nenhuma atitude? E, assim, vira tudo, eu não acho que isso se você me perguntar, eu acho que isso é um péssimo trabalho de jornalismo, sabe? É fácil, gente. Hoje tudo você vai lá e você verifica. Como é que você sai falando que a mulher foi foragida, isso e aquilo, que tem isso, que tem registro, que tá até hoje, tá no Interpol, Red Notes. Você vai lá e você checa. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas você tem lá como checar as informações todas. E existe o processo está no nome do marido dela. Talvez eu até, na época, tentei entender o sentido da revolta da galera, porque a galera foi à frente da casa, a maioria, claro, porque se tornou um mistério, mas comprou essa história. Porque a galera acreditou. Não, temos que vir aqui porque já que mesmo que o crime tivesse prescrito, vamos supor, eu acho que na cabeça da galera, não, passou muito tempo, ela não pode ser deportada, o Brasil não faz esse tipo de... Não vai deportar a pessoa, vai devolver ela para os Estados Unidos para ela cumprir a pena dela. Mas então nós vamos pelo menos atazanar ela, porque ela é... Agora você vem falando, me trazendo esse plot twist, essa reviravolta de que ela não tem crime nenhum. Então quer dizer que ela... A própria mulher diz que ela tem algumas questões que ela nunca entendeu. Assim, nitidamente, assim, tá assim. O que tem mais ali, né? Sempre tem mais o que cavar. Exatamente. Né? E ela teve justiça sim nos Estados Unidos. Ela recebeu uma indenização que, enfim, muito maior do que qualquer pessoa receberia indenização aqui no Brasil. Uhum. Tá? Ela recebeu muito apoio da comunidade, ela recebeu muito apoio da igreja local, entende? E hoje ela quer viver a vida dela, claro. Ela merece, sabe? Claro. Ela, assim, ela tem... Todo mundo tem direito a uma vida digna. Agora, vamos contar a história direito, né?